Meus amigos e minhas amigas internautas, hoje nós vamos fazer história, ou contar história. A nossa entrevistada é uma das maiores cientistas políticas do Brasil e, quiçá, do universo, Suzeley Calil Matias. Ela está aqui conosco e nós vamos conversar muito sobre o Brasil de hoje, sobre golpe militar, sobre militarismo, enfim, sobre tudo que envolva, de certa forma, Brasil. Oi, tudo bem? Tudo bem. Vamos Prazer começar? estar aqui. Vamos. Por onde a gente começa? Eu comecei a ler algumas coisas suas e percebi a sua identificação com militarismo. Olha, eu vou lhe confessar uma coisa. Na barriga da minha mãe, eu já sentia raiva de militar. Por quê? Deve ter sido problemas da Primeira Guerra Mundial, quando os americanos entraram lá no Rio Grande do Norte, criaram aquela base militar. Deve ter sido. Aí depois, quem me aparece? Getúlio Vargas. Ditadura, era um civil, mas teve muita influência militar, sim. Aí depois de Getúlio Vargas, me vem a Redentora, 1964. Então, me desculpe, Suzeley, mas o militar, eu não consegui até hoje engolir o militar. Por isso que você não usa verde, de jeito nenhum. Nem Palmeiras quis ser, nem quis ser palmeirense. Agora, dá para mudar essa minha cabeça? Dá pensando o seguinte, que as Forças Armadas de qualquer país, elas são extremamente importantes. Elas são uma profissão como outra qualquer. Qual que é a diferença? A diferença é que eles usam armas. O que a gente tem que fazer? É controlar o uso dessas armas. É saber controlar os militares. Todos os estados todos os países que são importantes no mundo têm grandes forças armadas. Tem forças armadas importantes, bem equipadas. Então não tem jeito de ter poder, de ser alguém no mundo, no universo, sem ter força armada. Mas eu vi um artigo seu dizendo 50 anos passaram e os militares continuam os mesmos. Pois é, mas a culpa não E como é que eu vou poder gostar deles? Não, você não tem que gostar. A gente tem que compreendê-los e administrar os militares, como a gente administra qualquer profissão. Ah, bom. Bom, mas de qualquer maneira, quando a gente fala em militar, a gente imediatamente liga golpe. Só que parece que os golpes, ultimamente, pelo menos aqui no Brasil, estão querendo se acontecer de outra forma, ou não? Sem dúvida, você tem razão. Hoje não tem mais espaço para ter um golpe como o de 1964, que você chama de redentora, mas foi redentora... Não, okay. Redentora entre aspas. Né? Claro, eu sei, eu estou brincando. Mas foi um golpe, né? Alguns autores hoje chamam de golpe civil-militar, mas ele foi um golpe militar. Lógico. Não existe golpe que não tenha apoio civil, mas também não existe golpe que não tenha armas. Né? Talvez a gente esteja reinventando os golpes sem militares. Eu acho que a gente teve exemplos assim. A gente teve um exemplo fracassado na Venezuela em 92. Depois teve o exemplo do Paraguai. Teve outros no meio do caminho, mas o Paraguai é o mais recente, quando o Lugo foi afastado, sem os militares. No Brasil, felizmente, as pessoas pedem a volta dos militares. Nesse sentido... Que absurdo. É absurdo. Mas por que eu falei felizmente? Porque os militares não vão sair do quartel para dar golpe. Eles não são burros. A gente pode acusar militar de ser truculento, mas de burro não. E hoje, eles sabem que eles não podem fazer o que eles fizeram em 64. Porque não teria apoio internacional para isso. E sem apoio internacional, nada acontece no mundo hoje. Mas se fala em golpe no Brasil. Fala. E eu acho que a gente pode dizer que está em preparação uma nova classe para dar um golpe. Se a gente pensar, como eu falei antes, que as Forças Armadas são uma profissão, como uma profissão, eles podem ser substituídos por outros. Hoje eu acho que quem está assumindo esse papel, que um dia foi dos militares, é o judiciário. Eu costumo dizer, nos meus textos, que a gente está criando uma figura no Brasil muito interessante. A gente sempre falou que queria o Estado de Direito e um Estado de Direito democrático. Certo. A sua geração, mais do que a atual, falava assim, a gente tem que construir um Estado de Direito democrático. Nós estamos construindo um Estado de não direito democrático. Em que sentido? Nós vamos manter as eleições, e as eleições são o princípio da democracia. Mas nós não vamos manter a lei.
Quando a gente manda prender alguém porque eu acho que ele tem algum problema, eu estou fazendo isso. Eu estou dizendo, olha, eu jogo a lei fora porque eu, juiz, mando mais que a lei. E é isso um pouco que está acontecendo. Você não está falando hoje. do Moro, não, né? Não, de jeito nenhum. É dele e outros. Eu acho que é o sistema que está assim. Eu acho que isso de alto a baixo. Se a gente pensar, por exemplo, naquela funcionária da... Eu não sei se é o mesmo nome que em São Paulo, mas a funcionária do Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro, que foi condenada a pagar danos morais para um juiz porque ela falou que ele não era Deus. Ele provou que ele é Deus, porque ela que pagou danos morais. Então, assim, na sua opinião, hoje a justiça brasileira é a grande culpada. Quem sabe, a que está armando esses golpes. O judiciário. O judiciário brasileiro está se construindo, eu acho que ainda não está acabado, eu acho que está se construindo um novo ator no Brasil que vai fazer, ou que pretende fazer, o mesmo papel que um dia foi feito pelas Forças Armadas. Mas alguém alimenta esse judiciário. Alguém alimenta Quando se esse fala, por judiciário. exemplo, de uma canoa, canoa não, barco pesqueiro ou canoa, nem sei. Na verdade é um pedalinho. Que foi comprado por 4.100 e não sei quantos reais. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu posso comprar umas 5 canoas dessa, certo? Agora, esses argumentos que estão sendo dados à justiça também, então, são esses articuladores, são golpistas, de alguma forma. Então. Eles entregam para o judiciário prepara, Sim. Mas vai ter golpe? Se tiver, vai ser nessa direção. Um golpe com a saída de governo, não vai ter golpe. Não, né? Nesse sentido, de que a gente está acostumado a ver, não vai ter golpe. Aliás, eu estava vendo um artigo seu, as mulheres entrando nas Forças Armadas, mas elas não comandam, né? Não chegam. E por uma lei de 2012, que foi assinada pela presidenta Dilma, as mulheres poderiam chegar a comando daqui a 20 anos. Não, mas já chegou. Não chegou não. E a Dilma, o que é? Ah, bom, nesse sentido sim, ela é comandante em chefe das Forças Armadas. Então a mulher chegou ao mais alto patamar. Sim. Só que sim. não manda, Não. comanda. Não, né? Não com a estrutura que a gente tem no Brasil. E parece que os militares não gostam da Dilma, ou gostam. Parte deles não gosta. Parte deles tem muita reticência com relação à Dilma. Me conta aquele episódio de Belém de Pará, dá para contar? Dá. Então, foi numa reunião da Associação Brasileira de Estudos da Defesa. Estávamos numa mesa com o professor Herman Soprano, que é da Argentina, especialista em Forças Armadas argentino, com o suédio, eu esqueci o sobrenome dele, que é um oficial da Marinha, e eu mesma. E a gente estava discutindo sobre educação nas Forças Armadas hoje. E eu defendi essa tese, que havia uma resistência por parte das Forças Armadas em seguir o comando, porque a Dilma era uma mulher. Né? E há uma resistência nas Forças Armadas brasileiras, que é fruto da cultura brasileira autoritária, que acha que lugar de mulher era na cozinha. Né? E aí um militar se levantou da plateia e veio dizer para mim que eu estava errada, mas veio dizer para mim batendo na mesa. Daí eu virei e falei assim, bom, tá aí a prova de que eu estou certa. E ele? Ele foi retirado da sala porque acharam que ele ia me agredir. Ele não chegou a me agredir, quer dizer, foi uma agressão, mas não me chegou a agredir fisicamente. E os colegas dele tiraram ele da sala. Aliás, nesse momento eu fico pensando assim, falando sobre a questão do preconceito contra a mulher. Não é apenas o militar. Eu tenho a impressão, não tenho certeza, que o maior preconceito que existe contra a Dilma, presidente, por exemplo, vem da parte das mulheres. Parece brincadeira. Parece preto tendo preconceito contra preto. Nordestino tendo preconceito contra nordestino. E mulher tendo preconceito. As coxinhas, que eles chamam aí coxinhas, são as que mais reclamam da Dilma, ou não? A classe média, eu acho, né? Que foi alimentada, mas tem razão. De uma certa forma, sim. Eu acho que uma coisa que mostra... A gente nunca teve no Brasil, mas talvez isso seja fruto da falta de educação atual também, da educação política que a gente não tem, mas a gente nunca teve no Brasil manifestações xingando pessoas como a gente teve xingando a Dilma durante a Copa. Eu acho que isso é significativo, tem que parar para pensar nisso. Né? Como é que você xinga uma pessoa como xingou
ofendendo a honra dela. Um absurdo. Sabe? É um absurdo. Isso... Aliás, um delegado da Polícia Federal esteve aqui conosco dizendo exatamente isso. Exatamente. A falta de respeito com o ex-presidente da República. É. Tem que respeitar o E cargo. essa mesma falta de respeito não se tem com outros. Exatamente. Eu queria pedir um favor. Eu vou citar alguns nomes e gostaria de ouvir um pequeno comentário sobre cada uma dessas pessoas. Pode ser? Pode. Ok. Eu vou começar com quem? Com Aécio Neves. O Aécio, ele tem a pequenez do neto do Tancredo Neves. A gente não pode negar que o Tancredo Neves foi um grande homem. A gente pode discordar de um monte de coisa que ele fez. Mas ele foi uma liderança. O Aécio Neves não chega ao chulé de uma meia velha do avô dele. E ele se aproveita disso, de ter sido neto dele. José Dirceu. José Dirceu é uma figura difícil. Eu acho que o José Dirceu é bastante responsável por muito do que hoje acontece no PT. Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso foi meu professor. Foi? Foi. Ele e a dona Ruth, que eu respeito muito. A Ruth era uma pessoa. Era uma pessoa fantástica, fenomenal. E ela que carregava. Ela que carregava. Depois e o Fernando Henrique tem uma história que eu acho que é significativa. Talvez você conheça essa história. Ele era, na época, presidente do SEBRAP e foi convidado para conversar com os intelectuais que ali pesquisavam, o Dr. Ulisses Guimarães. E ele não conhecia o Dr. Ulisses Guimarães. E o Dr. Ulisses Guimarães foi recebido no SEBRAP, por ele, evidente, porque era o presidente do SEBRAP. Eles tomaram um café e tal, e o Fernando Henrique saiu candidato ao Senado, porque ele foi suplente do Quércia naquela época, nos anos 70, dessa conversa. Uhum. Muito bem. Deixa eu perguntar mais nomes aqui. A Dilma Rousseff. Dilma Rousseff é uma mulher que merece muito respeito, porque é como dizem os nordestinos, é porreta. Só que ela tem um problema muito sério. Não é política? Não, ela não sabe fazer política. Essa foi uma escolha do Lula que não foi bem azeitada, vamos dizer assim. Ela é uma ótima segunda pessoa. Mas é uma pessoa correta. É uma pessoa muito corretíssima. Ela é tão correta que ela tem medo de errar. E um político não pode ter medo de errar. Eduardo Cunha. Ai, gente, Eduardo Cunha. Eu acho que eu prefiro conviver com o Zica do que com o Eduardo Cunha. Ele não merece nenhum comentário, sinceramente. Renan Calheiros. Renan Calheiros é uma raposa muito velha. E o Renan Calheiros vai, se a gente deixar, ele vai conseguir transferir mais uma dívida para a conta da Dilma, que é a Petrobras. Lula. Lula é o nosso American Way of Life. É o homem que deu certo, que saiu do nada e chegou lá. É uma grande liderança. Eu acho que é um dos maiores líderes do século XX. É um cara que botou o Brasil no mapa, que fez o Brasil ser o que é, ser respeitado lá fora. Como presidente, ele defendeu os interesses do Brasil, inclusive indo lá falando de empresa privada, porque esse é o papel do presidente da República, como é também do diplomata. Se a gente tem que vender petróleo hoje, é ele que é o primeiro que tem que estar lá para vender petróleo. E ele está sendo acusado por isso. Muito por bem. ter sido um grande presidente. Eu ia perguntar uma coisa. Exatamente. O Lula não é presidente, é ex-presidente. A Dilma é presidente. Tentaram um impeachment da Dilma, sei lá, fizeram todas as formas, mas parece que não conseguiram. Agora eles estão dizendo o seguinte, eles querem um impeachment de Lula? Impeachment de um ex-presidente? É complicado. Mas por que querem o impeachment do ex-presidente? Quem vai vencer as eleições em 2018? Não sei. Você que é cientista política, faça uma análise sobre a eleição de 2018. Saiu esses dias, eu não lembro, acho que foi na Folha de São Paulo, que saiu uma pesquisa sobre... E aí essa pesquisa eles apresentavam assim, olha, o Lula perdeu muito, né? Ninguém mais gosta dele. Ele tem 39% considerado um ótimo presidente, o melhor presidente que o Brasil já teve. 39% você se elege. É lógico. Claro, tem segundo turno? Tem, mas, gente... Olha, minha gente, a conversa está boa, animada, mas eu vou pedir para a professora, doutora Suzelei, para ela voltar aqui,
mas daqui a uns 15, 20 dias voltar para a segunda fase dessa entrevista. Pode ser? Claro, Pode? claro. Estou à disposição. Pois é, nós vamos voltar sim com a doutora, professora Suzelei Calil Matias, que é professora da Unesp. Voltaremos com ela para voltar a falar de política. Ecovox TV é isso, um espaço aberto para você falar.